Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Amém. Bom dia. Paz. Tudo bem com vocês? Bom, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui hoje, é a minha primícia. E eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Rogério Salvador, sou esposo da Linda, eu tenho 33 anos de idade, sou um dos ministros da casa, sou um dos ministros do sonho de Deus. Eu gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem. Essa casa é uma torre de transmissão. Para você, meu amigo que está me assistindo, seja muito bem-vindo. É muito legal escutar o pastor Marcos Lambert falando, porque parece que você quer correr, né? De tanta alegria, como é uma casa ativa. E eu queria cumprimentar os meus familiares, os meus amigos de Paraty que estão me assistindo, por onde estiver aí. Cara, seja muito bem-vindo, para a gente poder desfrutar desse momento. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé nesse momento, pegassem a sua Bíblia. Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse momento. Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Não somos nada sem o Senhor, porque precisamos do Senhor para manifestar e impartir aquilo que o Senhor tem para nós. Nesse momento, Espírito Santo, que eu possa ser um canal de transferência do Senhor para o Teu povo. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, através da ministração, ó Pai, da palavra, Pai, realizar curas, ó Deus, tratar, ó Pai, emocional. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que através da palavra, ó Pai, do louvor, ó Jesus, de tudo que foi ministrado, famílias possam ser, ó Pai, restauradas. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, curar, manifestar, ó Pai, poder nas finanças, Jesus, do Teu povo. Abra as janelas dos céus, porque é um dia de celebração em família. E nós cremos, Jesus, naquilo que o Senhor tem para nós. E nós seguimos e prosseguimos ao alvo, manifestando e celebrando com bom ânimo em tudo aquilo que o Senhor tem nos acrescentado. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, pode se sentar, querido. Abra sua Bíblia em Mateus. Cameraman, eu me movimento muito, então eu tenho ciricutico, eu vou para lá e vou para cá. Você que está me assistindo, você não está num barco, viu, meu filho? É que eu que vou me movimentando mesmo, eu tenho que segurar aqui, segurar a alegria aqui. Bom, Mateus capítulo 14, nós vamos ler, o texto é do de 22 ao 34, mas eu quero me reter nesse primeiro momento ao versículo 27, 28 e 29. Amém? Você que já abriu, amém? Eu peço ao pessoal do teleprompter aí, eu acho que é isso, que ajude aí a colocar ali a mensagem. A versão que eu uso é King James também, eu acredito que é isso. Você que já achou, então, amém? Vamos ler. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, queridos, essa é uma parte importante que eu queria ressaltar para vocês. Então Jesus lhe respondeu. Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Para você que gosta de tomar nota, eu sempre gosto de colocar alguns títulos nas mensagens. E esse eu descrevi como viver o sobrenatural e estar na zona de conforto.
Dependendo aí de como você quer escrever, você pode colocar viver o sobrenatural e a diferença de estar na zona do conforto, ou de conforto. E é nessa diferença que nós vamos reter essa mensagem hoje. Viver o sobrenatural é passar por momentos fora da normalidade. Pode ser uma mudança de emprego, aceitar uma corte. Aí os jovens que estavam na célula esses dias que eu falei, como? Kurt, é corte, eu aprendi a falar, viu? Corte, uma mudança de cidade, momento de tribulação, doença, primeiro filho, uma gravidez, um luto. Viver o sobrenatural não depende da realidade em que você está passando, e pode ser ela boa ou ruim. O sobrenatural é que condição que você se porta e o quanto você manifesta a Cristo em meio a um processo. E é nisso que eu quero começar a falar com vocês. Quando nós temos novas experiências com Deus, Ele nos leva aos lugares onde nunca estivemos e nos permite ver o que jamais vimos. No final da história de Jó, no fim da história de Jó, Jó fala assim, deixa eu colocar aqui para vocês. Bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Muitas vezes nós ficamos atolados, literalmente na zona de conforto. E não ousamos dar um passo além que nos permita alcançar o sobrenatural. No meio empresarial, pessoas na zona de conforto são chamadas como T-Rex. É mais ou menos braço curto. Pega, eu não consigo. Aqui tá bom, eu não sei. Na psicologia, a melhor definição para a zona de conforto é a repetição de padrões e comportamentos. A gente tende a fazer exatamente aquilo que não nos cause medo ou ansiedade, por motivos óbvios, que podem ser resumidos em apenas um: qualquer ameaça ao nosso instinto de estabilidade não é bem-vinda. A zona de conforto é a situação de tranquilidade, mas que nem sempre proporciona o nosso crescimento e uma nova experiência com Deus. A zona de conforto para muitos pode ser o seu trabalho que está tudo certo, ou a tua casa que não tem problema nenhum, ou você que não passa ou não passou por nenhum processo de doença. A zona de conforto para algumas pessoas pode ser, eu não quero ter filho porque filho vai tirar a privacidade minha e da minha esposa. Tem pessoas que ainda pensam isso. A zona de conforto é, eu faço essa atividade há tanto tempo, eu fico lá na fábrica, eu aperto o botão, que para mim está tudo bom. Para mim está tudo bom. Não, jamais que eu vou abrir uma empresa, muita dor de cabeça. Queridos, nós não podemos nos conter à zona de conforto, porque a zona de conforto não é uma realidade de Cristo para nossas vidas. A realidade de Cristo para as nossas vidas vai muito além daquilo que nós, como cristãos, como aquelas pessoas colocadas na terra para impartir vida e expandir o reino dos céus. Não tem como nós, expansores do reino, continuar em uma zona de conforto. A igreja ela vai muito além das paredes, como já foi falado aqui. Essas paredes nós podemos até chamar de uma casa paternal, mas ela não é igreja. A igreja ela se move. Sabe por que ela se move? Porque a igreja está em você. E a maior parte do tempo você não está aqui.
A igreja está no trabalho, a igreja está na sua casa, a igreja está na faculdade, a igreja está em vários locais, porque você é a igreja. Em razão disso, deixamos de viver, de ver e experimentar coisas maravilhosas que o Senhor reservou para nós. Eu gosto muito do texto de Mateus 14, versículo 22, onde Jesus diz aos seus discípulos: entrem no barco e atravessem pelo mar da Galileia, enquanto eu vou me despedindo aqui. Gente, nós sabemos que naquele barco tinha pessoas experientes no náutico, porque eram pescadores. E um pescador que conhece o mar sabe que à noite, dependendo da lua, não é interessante entrar no mar, porque tem ondas, porque o barco pode ser pequeno. E eu fico imaginando Pedro e os discípulos falando: cara, Jesus mandou, nós vamos, mas o negócio que está meio estreito. Você vê as ondicas ali, ó, não está meio ondinha não, está vindo uns paredão para cima. Como é que nós vamos romper essa barreira para chegar no mar calmo? Hoje no mar não está para peixe. Eu imagino que eles devem ter falado isso, mas eles confiaram e entraram no barco e foram. E já era muito tarde, era alta madrugada. No meio do mar veio uma tempestade violenta, e Jesus, que estava ao monte, vendo a situação de perigo, foi ter com eles, andando sobre o mar. Cara, a gente assistiu muitos filmes da Marvel, né? Thor, Homem de Ferro, mas em nenhum deles conseguiram retratar alguém parecido com Jesus. E aí tem muitas figurinhas e gifs na internet onde mostra o Hulk tentando levantar uma cruz, onde mostra o Super-Homem tentando levantar uma cruz, e aí mostra Jesus sentado, olhando para eles meio com cara de: tenta aí, vai. Para mim o maior super-herói, tem uma música do Salomão do reggae que fala que loucura não é fumar um baseado ou comer um cogumelo. Loucura mesmo é abrir o mar com um cajado e caminhar sobre as águas. Muitas vezes nós atravessamos o mar da tribulação e esquecemos que Jesus, o Cristo, está em nós. Por conta da nossa ansiedade e pouca intimidade com o Pai, achamos que estamos só. Sabe aquele momento que você está passando, ou já passou, que você fala: ah, Deus me esqueceu. Sabe aquele momento que você coloca a mão e fala: será que Deus está comigo nesse negócio? Não dá para entender. Queridos, nós precisamos entender que os processos que o Senhor deixa acontecer com nós, é porque você já é vencedor antes mesmo de ter nascido. Dentre de milhões, você que fecundou, gerou lá na barriga da sua mãe 9 meses e nasceu, você já é vencedor antes mesmo de ter nascido. Não tem como nós aceitarmos que as dificuldades impostas às nossas vidas é algo que é para a gente perecer. Sabe? Foi lá o carteiro, para mim eram os caras do correio, chegou em Jesus e falou: olha, Jesus mandou um telegrama ao vivo aqui para você, Lázaro morreu, ou está quase morrendo. Jesus olha, fala: volta lá e fala que não é para a morte. E Jesus passa 4 dias para chegar no local. Na cultura daquela época, 3 dias eles acreditavam ainda que o corpo poderia ressuscitar.
voltar à vida. Jesus ele não chegou no quarto dia porque ele esqueceu. Jesus ele chegou no quarto dia porque era para mostrar que ele sim era o Filho de Deus e que através dele muitas coisas iriam acontecer. Queridos, pode ser que a situação que você esteja enfrentando seja algo onde você não consegue enxergar um final, mas na verdade o processo que você está passando é algo que o Senhor colocou na sua vida para ver o quanto você manifesta a Cristo nesse momento de angústia. A gente já deveria saber que quando vem a dificuldade, esse é o momento exato que devemos estar impartindo vida, acessar a mente de Cristo e buscar nele as atitudes corretas. De fato, no momento em que nós estamos com o Senhor falando, ou estamos passando por um momento, igual o Marcos Lambert falou, temos que levar os pensamentos cativos a Cristo. Porque quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos o foco de Cristo, quando nós perdemos o foco do reino e começamos a olhar as barreiras naturais, a partir daquele momento é uma linha que você passa e não vive mais o sobrenatural. Em Salmo 119, versículo 71, diz algo que fala muito comigo. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Sabe, queridos, nós conhecemos a história de Elias, e agora nós vamos sair um pouco dessa história do barco. E nós sabemos que Elias, o quanto ele lutava pelo reino, o quanto ele guerreava. E Elias saindo lá dos profetas de Baal, chega um mensageiro. Cara, Elias matou 400 homens. Chega um mensageiro e fala: Jezabel mandou te dizer que vai arrancar a sua vida. Elias naquele momento perdeu o foco. Cara, Elias, ele destruiu os profetas de Baal, e por causa de um recado, ficou com medo. Gente, um recado pode destruir o processo que o Senhor está construindo na sua vida, desde que você aceite ou não aceite. Dependendo do recado, destrói toda uma nação. O tanto que tem bombardeado a rede social, os jornais, sobre o tal do coronavírus. Se você aceita, você vai falar: está dominado, está tudo dominado, não tem mais como, vou ter que começar a usar mascarinha. Meu querido, não devemos aceitar essas coisas que o inimigo tem colocado contra as nossas vidas. Você tem que viver o sobrenatural. Rogério, viver o sobrenatural então é eu ver uma pessoa gripada e falar: acabou de espirrar, você vai: não, vou pegar aqui na sua mão agora, passar na meu rosto, secar o suor, não vou pegar a gripe. Aí também não, né, meu filho? Não é por aí que nós temos que... Viver o sobrenatural não é você... Peraí, tem uma cascavel aqui, dá uma picada aqui, vai. Pica, vou sair caminhando. Não é isso, querido. Viver o sobrenatural não é a situação em que você está, mas é o quanto você manifesta na situação que você está. Viver o sobrenatural, querido, é você olhar além da tua situação financeira, além da tua situação de repente de saúde, além do seu casamento, além do seu emprego, ou do botãozinho que você tem que apertar lá todo dia, ou da caneta que você escreve. Viver o sobrenatural, querido, é você todos os dias levantar e falar: Jesus, hoje eu preciso escutar a tua voz, porque como ele disse ali para Pedro, e Jesus respondeu: vem. Isso é um significado e uma chave. Em todos os momentos o Senhor fala com a gente. Em todos os momentos o Senhor fala com a gente. Não pense que vai brotar uma voz gigantesca e vai falar: Rogério,
Jesus usa uma ave para falar com você. Jesus usa uma nuvem. Jesus usa das diversas maneiras para falar com você, todos os dias. O ponto é o quanto eu estou sensível a enxergar e a escutar aquilo que o Senhor tem para mim em nosso dia. E aí Elias pegou e foi para dentro de uma caverna, e ficou ali com medinho, pensando que ia chegar Jesus ali e falar: não, meu filho, senta aqui, vamos fazer uma fogueira, vou ali pegar uns marshmallows, vamos queimar aqui. Deus não ia fazer isso, porque era um processo que deveria ainda estar acontecendo, e Elias procurou, Deus procurou a manifestação no fogo e nada encontrou, procurou no vento. Muitas vezes nós queremos procurar a manifestação do Senhor em algo grande, em algo barulhento, mas é a nossa alma gritando, e é o momento que você tem que dizer: aquieta a alma, aquieta a alma. Sabe, queridos, Elias foi identificar a voz do Pai em algo calmo, em algo tranquilo, porque o barulho muitas vezes nos move pela emoção, mas na tranquilidade a gente encontra paz para pensar, refletir e saber exatamente como agir. Sabe quando você quer brigar com a tua esposa, ou esposa quer brigar com o marido, naquele momento de fervor, é um momento que você fala: vou dar um passinho para trás aqui, depois eu converso. Esse é um momento de divisão correta, de como manifestar e se portar. Mas eu tenho que falar, eu tenho que fazer. Exato, faça, mas saiba que não é Cristo que irá realizar, é você. E aí a gente cai, machuca, às vezes demora para se levantar. E aí quando Elias conseguiu identificar a voz de Deus falando com ele, ele saiu. E não foi porque ele ia morrer, não era isso, queridos. Era porque Deus tinha para ele ainda algo que ele precisaria ungir reis. Olha que algo grandioso. Uma palavra, querido, uma palavra pode te destruir se você aceitar. Quando nós podemos aqui falar agora sobre José do Egito começou a viver aquilo que Deus tinha para ele a partir de que dia? A partir do momento que ele sonhou. Ele sonhou, queridos. Quantos sonhos, queridos, Deus tem implantado no teu coração, na tua mente, e você tem deixado de lado, que na primeira voz, ou na primeiro grito da tua alma você fala: não é para mim, isso não é para mim. E aí nós não podemos dizer que José teve medo. Na Bíblia não relata. E na minha cabeça ele não teve medo. Na minha cabeça ele não teve medo. Sabe por quê, querido? O medo nos paralisa. Ele nos para. Ele nos joga para dentro de uma jaula. E José em nenhum momento da história mostra ele travado pelo medo. Você acha que um cara medroso, assim que é comprado por Potifar, chega na casa, acho que passa uns 3 dias, vê José, os outros escravos meio mirradinhos, José, eu acho que ele ficava assobiando, eu acho que ele olhava assim para Potifar e falava: já que eu estou aqui, o que eu posso fazer, meu filho? Passa aí, parado não dá. Ou eu acho que Potifar passava, via ele malhando, vou fazer aqui umas fleck, né? Eu acho que não é possível, porque José, logo depois que ele foi para a casa de Potifar, ele virou chefe da casa de Potifar. E aí passou os problemas, passou lá com a mulher de Potifar, e aí Potifar olhou para ele: vou te mandar para a cadeia. Chegou na cadeia, o que aconteceu na cadeia? Agora José vai se lascar.
José ficou amigo do carcereiro e virou chefe da prisão lá, chefe dos presos. Eu acho que era o princípio do PCC. O José estava lá e virou chefe dentro da cadeia, porque ele acreditava em quem poderia fazer mais. Em nenhum momento eu vejo José, na história de José, se balanceando. Mas em nenhum momento, muito pelo contrário. Eu estou como escravo, eu não sou escravo, eu estou como escravo. Eu não sou preso, eu estou como preso. Eu estou como preso. E aí o rei sonhou. Vai lá o carcereiro fala: ô José. E aí José foi, falou com o rei e se tornou governante. Ali começa a realização de um sonho. Olha o processo que José teve que passar para realizar um sonho. Não foi 2, um sonho. Querido, quantos sonhos você já teve? E quantos processos para a chegada desse sonho você abortou? Esse é um dia em que o Senhor diz para você que os teus sonhos não podem ser abortados. Passe dia, anos, décadas, principalmente nessa década que estamos passando, que é uma década de governo, queridos. Nós precisamos ser tratados em nossa reconciliação, melhorar os nossos relacionamentos, aprofundar com o Senhor em intimidade, acessar a mente de Cristo, para que os processos da nossa vida sejam realizados e que você possa governar nessa década. Aleluia, oh aleluia. Os discípulos ficaram assustados porque testemunharam uma ação sobrenatural. Andar sobre as águas, um desafio da lei da gravidade. E a lógica vai contra a lógica de qualquer ser humano. Jesus imediatamente tranquilizou os discípulos dizendo: sou eu, não temais. Foi quando Pedro resolveu sair do lugar comum e fazer um pedido ousado ao Senhor Jesus: se és tu, Senhor, mande-me ir contigo. O bichinho era terrível mesmo, né? Mande-me ir contigo por sobre as águas. Jesus não conversou. Jesus não parou e falou assim: pisa com cuidado aqui, faz uma avaliação aí, vê se a água, deixa eu ver se tem uma madeira aqui. Jesus não conversou com ele. Jesus disse só uma coisa: vem. O crer nessa palavra vem vai além do nosso entendimento, porque geralmente a gente espera uma resposta do Senhor assim: olha, senta aqui, vamos tomar um café, vamos montar um plano estratégico aqui, você vai seguir isso, fazer isso. Não. Se você crê em Jesus, o Cristo ressuscitado, e você sabe que Ele habita em você, parte do céu habita em você, e com a mente de Cristo você consegue transformar a situação. Você não precisa de um manual para as coisas, meu querido. Você precisa de uma atitude, é um passo. Pedro colocou um pé e falou: opa, não afundei. Talvez deve ter molhado os dedinhos do pé dele. Eu imagino que deve ter molhado. Talvez de repente um tornozelo, mas não, nada mais que isso. E ele sem medo foi. Ele caminhou. E antes de andar sobre as águas, Pedro enxergou-se andando como Jesus. Ele visualizou, vivenciando aquela experiência. Tem um livro do pastor Paul Yanshu, que ele afirma em um de seus livros: aquilo que você não consegue enxergar, você jamais irá conquistar. Se você não consegue
enxergar qual é e porquê do processo que você está passando, talvez você vai ficar nesse processo até descobrir. O povo que saiu do Egito, 40 anos murmurando, porque não conseguiram naquele momento enxergar para onde Deus queria os levar. Por quê? Murmurou. Quantas vezes no seu dia, faça uma autoanálise, querido, você se pega murmurando, ao invés de vir um desafio, você fala, faço, eu vou com tudo. Se o Senhor está em você, querido, você pode todas as coisas. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso, meu filho. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ouse acreditar quando o Senhor fala. E Ele fala, meu filho. Ele fala, querido. Ele fala, querido ouvinte. Pedro só saiu do barco porque ele ousou acreditar na palavra do Senhor. Vem! Da mesma forma que ele só afundou quando deixou de crer na palavra e passou a olhar o vento. Passou a olhar as adversidades. Você lembra daquela frase que o pastor Marcos Lambert disse? Pensamento cativo leva ao seu senhorio. Pega os pensamentos que estão bagunçados e ordena, cala-te, alma. Ordena, para que você possa realizar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, com êxito. O barco era um local seguro, confortável talvez, mas diferente de seus companheiros, Pedro decidiu ousar e sair da zona de conforto, para testemunhar das maiores experiências sobrenaturais que eles devem ter presenciado. Depois da ressurreição, é claro. 2 Coríntios 4,13 diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Querido, quando você ora, você precisa dizer quais são os seus planos, para que o Senhor se revele se os teus planos estão alinhados com os planos dEle. Você precisa dizer: Senhor, eu tenho um sonho disso, o que o Senhor acha? Como eu me porto? Como eu manifesto? Como eu faço? Por onde começar? Nós devemos começar a olhar, meus amigos, para aquilo que vem do alto, e não daqui de baixo, porque o daqui de baixo é passageiro, mas o que vem do alto é eterno. Essas palavras precisam estar gravadas na tábua do teu coração, e ativas na sua mente, para que todos os momentos você possa dizer: eu não posso e não vou perder o foco. Está difícil, está. É duro, é complicado, talvez, mas a única coisa que não dá para negociar é o quanto você deve mostrar para o Senhor, com bom ânimo, que você está servindo e fazendo da maneira que deve ser feito, se movimentando da maneira que o Senhor quer que você se movimente. É confortável estarmos em lugares, na companhia de pessoas que nos tratam bem e nos oferecem alguma segurança, é muito confortável. Mas nós lemos a Bíblia, nós podemos ver que do início de Gênesis a Apocalipse, nenhum dos amigos do Senhor ficaram numa zona de conforto. Ah, você é amigo do Senhor, Jó? Poxa, Satanás andou, viu lá? Jó, bonitão. Você é amigo de Deus? Oh, amigo de Deus, toma uma doença aí, fica aí. Ah, você
é amigo de Deus, é amigo de Deus. Constrói aí um barco aí que vai chover. Numa época que não chovia. Ah, você é amigo do Senhor, é amigo do Senhor, é amigo do Senhor. Pega o povo todo, vai para o meio do deserto. Toca na água aí. Queridos, ninguém na história da Bíblia se moveu pela zona do conforto. Ninguém. E o que mais mexe comigo nessa casa paterna é que ninguém está confortável. Eu não vejo o nosso apóstolo numa zona de conforto, muito pelo contrário, eu vejo ele jogando as flechas, lançando, é um sonho de hospital, é um sonho de uma escola, é um sonho de tudo, e sonha e age, sonha e age, para cada sonho uma atitude. Você, querido, tem que começar a acompanhar os movimentos da casa. Porque se você se reter à sua zona de conforto, você vai se paralisar e não vai conseguir acompanhar os processos para uma década de governo. Existem pessoas, e uma frase muito legal do Albert Einstein, que fica fazendo a mesma coisa todos os dias querendo um resultado diferente. Sabe o que Einstein fala sobre isso? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperando por resultados diferentes. Sabe o que é isso? É mais ou menos assim: loucos. Não tem como você fazer a mesma coisa e querer algo diferente, meu querido. A casa fala sobre a mente, uma ideia para se tornar milionário, uma ideia. E nós queremos fazer a mesma coisa todo dia para falar: não, hoje Deus vou virar milionário. Não vai, meu filho. Fazendo a mesma coisa você não vai. Fazendo a mesma coisa você não vai conseguir ajudar a montar um hospital. Não vai. Nós precisamos começar a nos movimentar segundo o que é exposto à nossa casa, para que nós possamos impartir vida na casa em que moramos, para que possamos sair da zona de conforto no trabalho no qual o Senhor confiou a nós para realizar. Eu escutei essa semana do profeta Paulo Ricardo algo que mexeu muito comigo, que o Senhor nos dá um jardim, só que o jardim que o Senhor nos dá, tem gente que tem um jardinzinho, talvez como que chama aquela flor cara e bonita? Orquídea. É isso, obrigado, minha filha. Talvez o jardim de uma pessoa seja uma orquídea. Talvez outros tenham aqueles jardins gigante, que tem até labirinto. É tudo que o Senhor nos dá para confiar. A nossa casa, o nosso carro. Isso é um jardim. Só que uma coisa que ele falou, que é muito interessante: o jardim é do Éden, mas o Éden não é do jardim. E o que isso significa? O jardim é as nossas coisas, e o Éden é o quanto manifesto a Cristo no jardim. Era o processo que Adão tinha. Adão, ele manifestava a Cristo no jardim, porque o jardim era do Éden, mas o Éden nunca foi do jardim. Quando tentou se tornar, foram expulsos do jardim. Por isso que eu falo, tem gente que tem uma orquídea, um jardinzinho. Como é que está seu jardim, meu filho? Está grande, está pequeno, como é que está? A gente precisa alcançar não só um jardim, mas uma floresta. Porque o que tem aí fora, nós precisamos alcançar pessoas, para que possamos gerar riquezas, mas não para o nosso conforto somente, para olhar. O apóstolo Hélio disse isso esses dias, que nós estamos tão confortáveis que temos olhado para o nosso umbigo. Vou trabalhar para ganhar dinheiro, para ficar aqui olhando para o meu umbigo. Queridos, se você foi escolhido para gerar riqueza, não é para o seu próprio conforto, mas é para gerar riqueza para o reino de Deus, para o reino dos céus, para a expansão do reino na terra.
Isso não basta. Deus também colocou à nossa disposição recursos extraordinários, mas para alcançá-los, precisamos nós sairmos do nosso barco, da zona de conforto, da caverna, sair dos locais onde está tudo tranquilinho, para caminhar sobre as águas. Nessa semana que vai ter o culto profético sobre águas, tem bom ânimo. Não adianta querer passar sobre as águas de cabeça baixa, porque vai vir uma onda e vai te abater. Nós precisamos manifestar, impartir a vida de Cristo, celebrar, mesmo não tendo o que comemorar, mas celebrar a vida de Cristo que habita em você, e aprender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Queridos, nós precisamos se levantar e com ânimo, para nos posicionar. É isso que eu tenho para impartir com vocês hoje. E eu queria que vocês se colocassem em pé, gostaria de chamar a adoração. Querido, e para isso eu já queria te desafiar, não como um ato de se mostrar, jamais para te colocar em público, não é isso. Mas eu gostaria de orar com você, e eu gostaria de chamar para frente você que quer viver no sobrenatural, que quer sair da tua zona de conforto, experimentar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E eu queria te chamar aqui para frente, para você poder orar junto comigo, para que nós possamos ativar os nossos sonhos, porque Deus tem um sonho. É o que fala que Deus tem um sonho, e você faz parte dele. Convida você a vir aqui na frente, querido, você que quer se desafiar, se posicionar ante as dificuldades talvez, ou alguma transição, porque, como eu disse, zona de conforto ou sobrenatural não está relacionado a problema, está relacionado talvez a uma decisão, a uma mudança de algo, mas nós precisamos nos posicionar. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.